Os processos históricos que mais marcaram o Rio Grande do Sul estão de volta aqui no Justiça Gaúcha. Nesta edição, você vai saber os detalhes do crime que ficou conhecido como Maria Degolada. Uma história que aconteceu em 1899, na virada do século, em Porto Alegre, e que se tornou parte do folclore da cidade, nome de uma comunidade e também uma lenda urbana. Acompanhe na reportagem. Entre os porto-alegrenses é difícil quem ainda não tenha ouvido falar da mulher ensanguentada ou a loira do espelho. Uma das lendas mais conhecidas do Rio Grande do Sul, ela diz que em frente ao espelho do banheiro se deve chamar 3 vezes por Maria Degolada e ela aparece. Maria Degolada, Maria Degolada, Maria Degolada. Mas qual a verdade por trás desta história? Para contar os detalhes sobre um fato que foi real, nós subimos o morro, hoje chamado Morro da Conceição, local onde tudo aconteceu. E a comunidade vai nos ajudar a contar os detalhes de um crime que marcou para sempre o antigo Morro do Hospício. Por coincidência, nossa primeira entrevistada é Maria, que foi morar na vila aos 11 anos. O que a senhora sabe da história dela? Olha, a história que eu sempre foi contado que ela foi morta por um militar, né, um brigadiano, né? É isso que a gente sabe, essa moça, assim. Que então diz que foi aqui, era tudo mato antigamente, que falavam, né? Que foi aonde ela, degolada, machucada, se agarrou nessa árvore. Aonde, quando chove, coisa tal, na época, diz que aparecia. Aparecia a imagem dela. Aparecia a imagem dela e a mão na árvore, né? Sanguentada. Aí foi que veio também a história dela, depois com o tempo, teve a filmagem dela. Eu ainda cheguei a ver aqui a figueira, que linda a figueira, que depois com muitos projetos regularizando a vila, tiraram a figueira, né? A figueira que Dona Maria nos fala é a árvore onde Maria Francelina Trenes foi esfaqueada em 12 de novembro de 1899, durante um piquenique entre amigos, conforme consta no processo judicial guardado pelo Memorial do Judiciário. A gente tem a Maria Francelina, às vezes identificada como Maria Francisca Trenes, e também outros nomes outras variações do nome, né, que dão a ela, junto com o Bruno Soares Bicudo, que também às vezes ele é chamado como Brum. Então tem esses registros variados, a gente vê bastante nesse caso, principalmente. Ele era da brigada e junto com outros 3 soldados da brigada, todos amigos, e 4 mulheres, dentre elas a Maria Francelina, vão para um piquenique lá no conhecido Morro do Hospício. E nesse piquenique já começa uma série de histórias, de possibilidades de narrativas. Primeiro que ela teria marcado um encontro casual, sexual com outro homem, e esse homem teria confirmado que sim, que eles tiveram aquele encontro, e que ela começou a provocar o Bruno Soares, que seria o seu Amásio, né? Um namorado, um companheiro dela, que eles estariam há mais ou menos 1 ano juntos, e ela teria provocado ele dizendo que sim, que ela poderia ter os encontros que ela quisesse, e que ela teve aquele encontro. E essa briga começou a crescer, mas as pessoas que serviram como testemunhas, que foram somente os 3 soldados, as outras mulheres não se apresentaram como testemunhas, eles falaram que já estavam acostumados com aquela forma do casal lidar com a situação. Ela teria, Maria Francelina, ameaçado ele ou ido para cima do Bruno com um pedaço de madeira. Ele teria desarmado ela e depois ela novamente com um pedaço de ferro, e ele teria desarmado ela, e parece para as testemunhas que foi tudo resolvido, se tranquilizou. O casal se retirou um pouco, só eles, e quando os outros viram,
ele já tinha degolado, estava sujo de sangue, ele quase seccionou a cabeça dela, né, um corte da esquerda até a direita, cortando profundamente. Maria Francelina Trenes tinha apenas 21 anos quando foi brutalmente assassinada exatamente aqui, neste local, onde atualmente ainda existe a capela que foi construída em homenagem a ela. A comunidade passou a considerá-la uma santa. Muitos milagres lhe foram atribuídos. E por aqui a gente vê muitas placas de agradecimento por graças e curas alcançadas. O que a gente vê falar são dos antigos, assim, olha, eu estava com um problema de saúde, eu rezei, eu acendi uma vela, a minha graça foi alcançada. Eu estava com um problema que eu não tinha namorado. Né? As gurias trazem muito isso, assim. Ou não estava sendo muito feliz no casamento. Então, isso a gente tem muito presente, assim, a comunidade, como eu disse, é a fé. Então, tem histórias de que ela teria aparecido, ela foi morta embaixo de uma figueira, e que ela teria aparecido nessa figueira, e que daí, a partir daí começaram a deixar velas com pedidos, com orações, com agradecimentos, e montando a capela para ela. Então tem uma organização religiosa que tenta se apropriar, né, trazendo o nome da Maria da Conceição. Tem uma história um pouco engraçada de que ela, num encontro espírita, ela baixa numa pessoa dizendo que ela não gosta desse nome de Maria Degolada, que é muito triste esse nome, então ela quer que o nome seja Maria da Conceição. O que acontece? Como a irmã Nelly Capuzzo, ela veio de uma congregação, né? Então ela fazia o catolicismo aqui com o pessoal da comunidade, ela associou, né, o nome da Maria Francelina Trenes a Santa Maria da Conceição, né, ou Nossa Senhora Aparecida, né, para também não tirar todo aquele vínculo que foi construído, né, de graças alcançadas, de respeito, e por ser um marco da comunidade, né, que é um símbolo hoje, a Maria Francelina Trenes, né, que para nós a gente tem a certeza e sabe que ela não foi canonizada, né, ela não é uma santa católica, mas para nós da comunidade que somos moradores daqui, ela é uma santa sim. Tem gente que vem do interior do estado, vem gente que vem de outros estados, né, fazer os agradecimentos. Ela é muito milagrosa e todas as promessas que as pessoas fazem são bem aceitas. E fora muita coisa que já terminou ali, papel quebrado, era isso, tinha botinha de gesso, os quadrinhos que vocês veem ali até hoje, as graças que foram alcançadas, entendeu? Você acha lindo, as pessoas vêm, vão lá, oram e tudo, isso que ela aceita muito, nós mulheres, muito protege as mulheres, protege muitas mulheres. O processo judicial foi iniciado 10 dias após o crime, em 22 de novembro de 1899, e foi encerrado com a condenação do réu em 8 de fevereiro do mesmo ano. Na cena do crime, os policiais, amigos de Bruno, constataram que ele matou Maria, o flagraram com a faca ensanguentada na mão e deram voz de prisão. Mas os soldados ficaram com medo de dar voz de prisão para ele, porque ele ainda estava com a adaga, com a faca dele e mais o pedaço de ferro que ela teria ameaçado ele. Então eles vão até o quartel das Bananeiras, que era onde eles mesmos trabalhavam e era ali perto, e vão pedir ajuda para um cabo. Daí o cabo vai atrás de uma arma, daí ele pega uma adaga. E eles dão voz de prisão para o Bruno. Logo que eles prendem o Bruno, ele já dá um depoimento, ele se identifica, 24 anos, natural de Uruguaiana, ele é qualificado como indiático, e que estando trabalhando ainda na brigada. Ele já é recolhido. Na fase de inquérito, então tem 3 testemunhas, que são os homens que estavam com ele, todos eles confirmam que ele matou. Um ainda tenta culpar a vítima, porque ela foi com violência, então ele teria se defendido dela. E há versões daí fora do processo é que depois de ter matado a Maria Francelina, ele teria tentado suicídio. Obras literárias sobre o caso trazem mais detalhes sobre a história.
É o caso do livro Os 7 Pecados da Capital, da historiadora Sandra Jattai Pesavento, que traz em suas páginas informações extraídas dos registros policiais. E nesse caso, que ela traz a Maria Degolada, ela teve acesso aos inquéritos policiais, que então eles estão fora desse processo, que traz essa história de esse possível caso, esse encontro, não digo amoroso, mas sexual mesmo, que ela teve no piquenique, que ela estava com o amásio dela, ela se encontra com o outro. E ele teria confirmado em depoimento, esse homem, que trabalhava numa olaria ali perto. Dias depois do acontecido, sai um texto de um colunista de um jornal, do jornal A Gazetinha, que ele diz que esse homem que matou por ciúmes é um homem desgraçado, ele não é um delinquente, como ele foi chamado, ele não é um criminoso. Ele é um desgraçado. É um desgraçado porque matar por ciúmes é uma desgraça, porque só o homem que sente o amor sente os ciúmes. O feminicídio de Maria Francelina Trenes marcou para sempre o lugar. A comunidade que foi se formando no morro precisou ir administrando as consequências das lendas. Mário, há um tempo atrás se chamava Morro da Maria Degolada, mas na verdade a comunidade se chama Vila Maria da Conceição. Exatamente. Isso foi todo um trabalho que foi feito pela irmã Nelly Capuzzo, presidente da entidade aqui, Pequena Casa da Criança, até do resgate da própria autoestima, né, da própria comunidade, porque assim, a gente ia para fazer um crediário, entregar um currículo de emprego. Onde é que você mora? Maria Degolada. As pessoas já ficavam assim, como assim Maria Degolada? Ou, né, em função da própria violência na comunidade, né, na época. E então a irmã fez todo um trabalho, assim, começou com as mulheres, né, que aí sensibilizaram então seus filhos, seus esposos, né, e hoje, né, hoje que eu digo, já há décadas passadas a gente tem inclusive orgulho de dizer, eu moro na comunidade da Maria da Conceição. E em todas as lutas da comunidade, é sempre a Maria Trenes que os moradores recorrem. Mas é uma santa que é nossa, que passou por aqui, que os meus avós conviveram, né, que conhecem a história, e eu tenho o privilégio de morar ao lado, né, da Gruta da Maria Francelina Trenes. Eu acho que isso é mais emocionante, assim. Mas esse lugar a gente tenta conservar, porque ali está o marco, ali está o início da história dessa comunidade, da comunidade da Maria da Conceição. Prestes a perderem o centro de saúde da vila, que atende mais de 12 mil pessoas em razão de mudanças no SUS, a associação pede apoio e a ajuda de Maria. Vocês então, aqui a comunidade tem 2 pedidos importantes para Maria. Exatamente, nós temos 2 pedidos. Que é o tombamento, que para toda a comunidade isso vai ser algo assim indescritível, porque aí a gente tem a certeza de que, bom, nós vamos passar, mas a gruta vai permanecer ali, independente de quem ver. E a outra é que a gente possa, né, com a nossa fé, garantir também a unidade de saúde, porque a saúde também ela é cultura, ela é educação, e é manter também viva a nossa história, né? Então a gente precisa muito, e eu tenho certeza, e eu faço, né, dentro dos meus pedidos, né, principalmente à noite, que a Maria, mais uma vez, que a comunidade precisa dela.